Ouvi-Lia antes de ver qualquer coisa. Olá, bem-vindo ao café da minha mãe. E virei-me da vitrine de pastelaria com um riso que morreu na minha garganta quando vi Darius Marchese parado imóvel logo à entrada, a olhar para a minha filha de quase 4 anos, como se ela fosse um fantasma, antes de o seu olhar se voltar para mim com a força de uma lâmina. O prato de cerâmica que eu segurava escorregou dos meus dedos. Apanhei-a antes que batesse no balcão, mas as minhas mãos tremiam. 4 anos. 4 anos a esconder-me, a construir esta vida pequena e cuidadosa numa cidade onde ninguém conhecia o meu nome ou o meu passado. 4 anos a dizer a mim mesma que estava segura. E ele acabara de entrar pela minha porta. A mamã faz os melhores biscoitos, dizia Lia, completamente alheia à forma como o ar se tornara pesado. Queres biscoitos? Darius não lhe respondeu. Ele parecia não conseguir desviar o olhar do rosto dela. Os caracóis escuros, a pele morena, os olhos cinzentos que eram um espelho exato dos seus. Então a sua atenção mudou para o canto ao fundo, onde Rio estava sentado com o seu livro de colorir, a língua de fora, concentrado, enquanto desenhava o que parecia ser um dinossauro muito ambicioso. Dois homens de fatos escuros tinham seguido Darius para dentro. Agora eles estavam ao seu lado, examinando o café com a eficiência experiente de guarda-costas. Mas mesmo eles ficaram parados quando viram as crianças. Lia, querida, consegui dizer com a voz surpreendentemente firme. Vai ajudar o teu irmão com o desenho, está bem? Mas mamã, o senhor simpático. Agora, querida. Algo no meu tom de voz a fez fazer beicinho, mas ela voltou a saltitar para junto do rio sem discutir. Observei-a afastar-se, usando aqueles segundos preciosos para encher os pulmões de ar e fortalecer a coluna. Quando olhei novamente para Darius, ele tinha se aproximado do balcão, perto o suficiente para que eu pudesse ver o músculo a contrair-se em seu maxilar, perto o suficiente para que sua colônia me atingisse como um golpe físico, trazendo à tona memórias que eu passei anos tentando enterrar. Sera. Meu nome saiu áspero. Perigoso. O café estava vazio, exceto por uma senhora idosa no canto mais distante, absorta em suas palavras cruzadas. A correria do almoço havia terminado 20 minutos antes. Eu contava com a calmaria para me preparar para a multidão do jantar. Eu deveria saber que não devia contar com nada. Estamos fechados para a limpeza, disse eu. Terá que voltar mais tarde. Um dos homens dele fez um barulho que poderia ser uma risada. Darius silenciou-o com um olhar que poderia descascar tinta. Fechado, repetiu ele, o olhar voltando-se para a placa de aberto que ainda brilhava na janela. Que conveniente. Posso virar a placa se isso fizer você sair mais rápido. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas o medo sempre me tornou imprudente. Foi assim que sobrevivi da primeira vez, com pura rebeldia, quando tudo em mim queria desmoronar. Os seus olhos estreitaram-se. 4 anos, Sera. Estiveste ausente durante 4 anos e agora encontro-te aqui, a gerir um café. A sua atenção voltou-se para os gêmeos. Com crianças que têm a minha cara. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Não sei do que estás a falar. Não, a única palavra soou como um chicote. Não nos insultes a ambos com mentiras. Não sobre isto. Rio escolheu aquele momento para levantar os olhos do seu livro de colorir. Os seus olhos, aqueles olhos devastadores de Marchese, encontraram os de Darius do outro lado do café, e eu vi a expressão do meu filho mudar de curiosidade para incerteza. O meu Rio era sensível. Ele conseguia sentir a tensão da mesma forma que algumas pessoas sentem as mudanças climáticas. Mamã? A sua voz era baixa. Está tudo bem, querido. Esses homens estão indo embora. Não vamos embora. Darius não tirou os olhos de Rio. Algo cru e quase ferido se insinuou em sua expressão, suavizando as linhas duras de seu rosto. Não até conversarmos. Não há nada para conversar. Roubou os meus filhos. A acusação pairou no ar entre nós, afiada o suficiente para tirar sangue. Senti as minhas unhas cravarem-se nas palmas das mãos. Eu salvei-os, disse baixinho. De si, daquele mundo, de tudo isso. A cabeça dele recuou como se eu lhe tivesse dado um tapa. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Então ele deu um passo à frente e eu forcei-me a não recuar,
mesmo que todos os meus instintos gritassem para que eu aumentasse a distância entre nós. Vamos conversar, disse ele, sua voz baixando para algo quase gentil. Quase. Esta noite, depois que fechar. E se eu recusar? Então voltarei amanhã, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Ele olhou para os gêmeos novamente com o maxilar cerrado. Não vou desistir disso, Sarah. Não desta vez. A senhora idosa no canto levantou-se, recolhendo as suas coisas com a eficiência de alguém que acabara de perceber que estava no lugar errado, na hora errada. Ela saiu apressada e o sino acima da porta tocou ao seu passar. Agora estávamos sozinhos, eu, Darius, os seus guardas e os meus filhos. Às 7 horas, ouvi-me dizer. O café fecha às 6. Dê-me 1 hora para acomodar os gêmeos. Algo brilhou nos seus olhos. Surpresa, talvez. Ele esperava mais resistência. Às 7 horas, concordou. Então, para os seus homens, vamos embora. Eles se dirigiram para a porta, mas Darius parou no meio do caminho. Ele se virou, seu olhar encontrando o meu com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Eles têm nomes? Eu poderia ter me recusado a responder. Deveria ter recusado, mas minha boca se abriu mesmo assim. Rio e Aurélia. Chamamos-lhe Lia. Rio. Ele provou o nome como se estivesse a provar vinho. E Lia. Então ele se foi, a porta fechando-se atrás dele com um suave tilintar que parecia obscenamente alegre, dado o que acabara de acontecer. Fiquei ali parada por um longo momento, com as mãos apoiadas no balcão, tentando lembrar-me de como respirar, tentando lembrar-me de como pensar. Mamã. Lia apareceu ao meu lado, puxando o meu avental. Quem era aquele homem? Ele parecia triste. Agachei-me, puxando-a para os meus braços e respirando o cheiro de baunilha e lápis de cera do seu cabelo. Rio saiu do banco e também se aproximou, encostando-se ao meu lado. Apenas alguém que a mamã conhecia, disse eu. Há muito tempo. Ele vai voltar? Deus, sim, ele ia voltar. E quando voltasse, tudo o que eu tinha construído aqui, esta vida pequena e segura, iria desmoronar-se. Talvez, respondi. Mas não faz mal. A mamã tem tudo sob controle. Foi a maior mentira que contei em 4 anos. O resto da tarde passou num borrão de movimentos mecânicos. Os gêmeos estavam com quase 4 anos agora. Velhos o suficiente para a pré-escola e grandes emoções. Ainda pequenos o suficiente para achar que chocolate quente poderia resolver tudo. Atendi clientes, fiz café, limpei mesas, sorri quando devia sorrir. Mas minha mente estava em outro lugar completamente diferente. Eu ficava vendo o rosto de Darius quando ele olhou para os gêmeos. O choque, o reconhecimento, aquela outra coisa que eu não conseguia definir, algo que parecia quase tristeza. Ele acreditava que eu o tinha traído. Isso ficou claro há 4 anos, quando a tia dele me mostrou as provas e me deu uma escolha: desaparecer e viver, ou ficar e vê-lo destruir-me por uma traição que eu não tinha cometido. Eu escolhi a vida. Escolhi os meus filhos que ainda não tinham nascido. Mas agora ele estava ali, e eu não sabia se ele ainda acreditava na mentira ou se tinha vindo à procura de respostas. De qualquer forma, eu estava encurralada. Às 5h30, liguei para a minha vizinha, uma senhora gentil na casa dos 60, que às vezes tomava conta dos gêmeos quando eu precisava de uma ajuda extra. Ela concordou em levá-los para passar a noite sem fazer perguntas quando ouviu a tensão na minha voz. Às 6h15, o café estava vazio e trancado. Os gêmeos estavam em segurança no apartamento da senhora Chen, no andar de cima. E eu estava sozinha, à espera. Não precisei de esperar muito. Às 6h55, 3 batidas secas ecoaram na porta da frente. Troquei o avental por jeans e uma blusa simples, tentando parecer menos uma proprietária de café assustada e mais uma mulher com a vida organizada. Não funcionou. Podia ver o meu reflexo na janela escura, pálida, com os olhos fundos, preparada para o impacto. Destranquei a porta. Darius estava sozinho desta vez, sem guardas, sem comitiva. Apenas ele olhando para mim como se eu fosse um quebra-cabeças que ele tentava resolver há anos. Posso entrar? Dei um passo para trás sem dizer nada. Ele passou por mim e senti aquele cheiro novamente. Cedro, fumo e algo único nele. Isso me levou de volta a uma época diferente, o de Jajari, quando eu era jovem e estúpida o suficiente para pensar que o amor poderia me proteger dos monstros.
Tranquei a porta atrás dele e me virei para encontrá-lo a observar o café. Ele observava as cadeiras descombinadas que eu mesma havia restaurado, o quadro negro com o menu, as fotos na parede, principalmente paisagens, nada pessoal. O seu olhar parou em um desenho infantil colado perto da caixa registradora. Duas figuras de palito de dedo de mãos dadas, sob um sol desenhado a lápis de cera. São minhas. Não era uma pergunta. Sim. Estavas grávida quando partiste? Sim. Ele virou-se para me encarar de frente e vi que o controlo que ele mantinha estava a começar a desmoronar-se. Por que não me contaste? Porque terias me matado antes que eu pudesse. As palavras saíram sem emoção. Factuais. A tua tia mostrou-me as provas. As transferências bancárias, as mensagens, o encontro com os teus inimigos. Ela disse que já tinhas assinado a ordem, que eu tinha 12 horas para desaparecer ou desapareceria para sempre. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. A minha tia. Não finjas que não sabes. Ela tem sido a tua braço direito há anos. E acreditaste nela. Assim, sem mais nem menos? Eu ri e saiu amargo. Ela tinha provas, Darius, fotografias, números de contas. Ela disse que ias fazer de mim um exemplo. Que depois do meu corpo ser encontrado, ninguém mais ousaria trair a família Marchese. Então fugiste. Eu sobrevivi. Enrolei os braços à volta de mim, sentindo um frio repentino. Fiz o que tinha de fazer para proteger os nossos filhos de um pai que queria a mãe deles morta. Ele atravessou o espaço entre nós antes que eu pudesse piscar, as suas mãos a agarrar os meus braços. Não com força suficiente para doer, mas firme o suficiente para me impedir de me afastar. Nunca quis a tua morte, disse ele, a voz baixa e feroz. Independentemente do que a minha tia lhe disse, independentemente das provas que ela tinha, eu nunca assinei uma ordem. Nunca o teria feito. Olhei para ele, procurando a mentira no seu rosto. Mas tudo o que vi foi fúria e algo que parecia quase angústia. Então, por que é que ela me mostrou provas? Sussurrei. Por que é que ela me deu 12 horas e um carro com dinheiro na caixa de luvas? O seu aperto apertou-se ligeiramente, depois soltou-se. Ele deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo num gesto que eu me lembrava. Frustração, mal contida. Não sei, admitiu ele. Mas vou descobrir. Já se passaram 4 anos. Isso ainda importa? Tu escondeste os meus filhos porque pensaste que eu queria te morta. Sincera, isso importa, porra. O palavrão pairou no ar entre nós. Já o tinha ouvido praguejar antes, mas nunca assim. Nunca com esse tipo de emoção crua transparecendo. Alguém armou para ti, continuou ele, agora andando de um lado para o outro. Alguém próximo o suficiente para acessar contas, falsificar mensagens, criar um caso convincente. E a minha tia estava na posição perfeita para fazer isso. Por que ela faria isso? Não sei, mas vou descobrir. Ele parou de andar de um lado para o outro e fixou-me com um olhar que me prendeu no lugar. E tu vais ajudar-me? Não. Será? Não. Endireitei a coluna, apesar de as minhas pernas tremerem. Passei 4 anos a construir uma vida longe de tudo isso. Da violência, das ameaças, de estar constantemente a olhar por cima do ombro. Não vou arrastar os meus filhos de volta para isso. Eles já estão nisso. A sua voz agora era gentil, mortalmente gentil. No momento em que entrei por aquela porta, eles se tornaram alvos. Todos que me viram aqui, todas as câmaras que podem ter nos filmado. A notícia vai se espalhar. E quando isso acontecer, todos os meus inimigos vão vê-los como moeda de troca. O gelo inundou as minhas veias. Estás a mentir? Eu gostaria que fosse mentira. Ele aproximou-se novamente, e desta vez recuei até a minha coluna bater no balcão. Mas a verdade é que a tua única opção agora é proteção. Proteção real. Do tipo que eu posso oferecer. Em troca de quê? Ajuda-me a descobrir o que aconteceu há 4 anos. Quem armou para ti? Por que minha tia estava envolvida? Qual era o objetivo final? A mão dele se ergueu, os dedos roçando meu queixo num toque que era familiar demais. Trabalhe comigo, Sarah. Não porque estou exigindo, mas porque é a única maneira de manter Rio e Lia em segurança. Fechei os olhos contra a sensação do toque dele, contra as memórias que ele despertava, contra a terrível verdade de que ele estava certo.
O que queres de mim? Perguntei. Tudo o que te lembras daquela noite. Cada detalhe, cada conversa, cada prova que ela te mostrou. E depois? Ele fez uma pausa e, quando abri os olhos, o rosto dele estava a centímetros do meu. Depois, deixas-me voltar para a vida deles, para a tua vida. Deixas-me ser o que eu deveria ter sido há 4 anos. O pai deles. Sim. O meu coração estava a bater forte novamente, mas desta vez não era apenas medo. Era algo mais complicado, algo que tinha gosto de arrependimento e fúria, e o fantasma do que já fomos um para o outro. Tenho condições, disse eu. Um leve sorriso curvou a sua boca. Não esperaria nada menos. Os gêmeos não sabem quem você é. Ainda não. Não vou mentir para eles, mas também não vou jogá-lo na cara deles e esperar que eles entendam. Concordo. Meu café continua aberto. Trabalhei muito para construir este lugar para deixá-lo desmoronar agora. Vou designar segurança, discretamente. E se isso der errado, se seus inimigos vierem atrás de nós, você nos tira daqui. Novas identidades, nova cidade, o que for preciso. A sua expressão endureceu. Não chegará a esse ponto. Promete-me mesmo assim. Por um longo momento, ele apenas olhou para mim. Então acenou com a cabeça, lenta e deliberadamente. Tens a minha palavra. Se chegar a esse ponto, garantirei que tu e os gêmeos desapareçam tão completamente que nem eu serei capaz de vos encontrar. Isso deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, parecia uma porta a fechar-se sobre algo que eu nem sabia que queria manter aberto. Está bem, disse eu. Está bem. Vou ajudar-te. Ótimo! Ele deu um passo para trás, dando-me espaço para respirar novamente. Começamos amanhã. Vou mandar um carro às 8. Os gêmeos têm pré-escola às 8:30. Então mandarei um motorista levá-los. Tu e eu temos trabalho a fazer. Eu queria discutir, mas a exaustão estava a tomar conta de mim em ondas. Eu estava a funcionar a adrenalina desde o momento em que ele entrou, e agora que chegamos a algum tipo de acordo, o meu corpo estava a começar a desligar-se. Tudo bem, eu disse. Às 8 horas. Ele dirigiu-se para a porta, mas parou com a mão na fechadura. Quando olhou para mim, algo na sua expressão tinha suavizado. Elas são lindas, Sarah. As nossas filhas. Fizeste um bom trabalho. O elogio atingiu-me mais do que qualquer ameaça poderia ter feito. Senti a garganta apertar-se, lágrimas a arderem nos meus olhos, que me recusei terminantemente a deixar cair. Fiz o meu melhor, consegui dizer. Eu sei. Ele destrancou a porta e saiu para a noite. Descansa um pouco. Amanhã vai ser um dia longo. Então ele se foi, e eu fiquei sozinha no meu café com o peso do que acabara de concordar a pressionar o meu peito como uma pedra. Eu tinha voltado ao mundo de Darius Marchese. Deus me ajude. Deus nos ajude a todos. O carro chegou exatamente às 8 da manhã. Eu estava acordada desde as 5, incapaz de dormir depois que a Sra. Chen trouxe os gêmeos de volta. Eles fizeram perguntas sobre por que tinham que ficar no andar de cima, por que a mamãe parecia tão cansada, por que aquele homem triste de ontem era tão importante. Eu desviei o assunto da melhor maneira que pude, mas os olhos cinzentos de Rio permaneceram pensativos durante todo o café da manhã. Ele sabia que algo tinha mudado. Só não sabia o quê. A motorista era uma mulher na casa dos 40, com olhos gentis e um coldre visível sob o blazer. Ela apresentou-se como Angela e prometeu levar os gêmeos à pré-escola Little Stars às 8:25. A mamã tem de trabalhar hoje, disse a Rio e Lia, agachando-me ao nível deles. A senhora Angela vai levar-vos para a escola, está bem? Ela é sua amiga? Perguntou Lia, olhando para Angela com a desconfiança de uma criança de 4 anos que conhecia todos os amigos reais da mamã. Ela está a ajudar a mamã. Portem-se bem, está bem? Os dois. Rio abraçou-me com força, os seus pequenos braços apertados em volta do meu pescoço. Adoro-te, mamã. Também te amo, querido. Muito. Observei pela janela do café, enquanto Angela os prendia nas cadeiras de carro. Caras, notei, já instaladas e devidamente ajustadas. Darius tinha sido meticuloso. No momento em que o carro deles desapareceu na esquina, um SUV preto parou. A porta traseira abriu-se e não precisei de um convite para saber que era para mim. Peguei no meu casaco e tranquei o café atrás de mim. O homem que abriu a porta do SUV era um dos guardas de ontem. Alto, de ombros largos,
com uma cicatriz dividindo sua sobrancelha esquerda. Ele acenou para mim, mas não falou nada enquanto eu entrava. Darius estava sentado no banco de trás, com um tablet nas mãos, sua atenção focada no que quer que estivesse na tela. Ele olhou para cima quando me acomodei no banco ao lado dele. Bom dia. É mesmo? Apertei o cinto de segurança com mais força do que o necessário. Porque, da minha perspectiva, acabei de colocar os meus filhos num carro com um estranho e estou prestes a passar o dia a investigar uma traição de 4 anos atrás que quase me matou. A sua boca tremeu. Quase um sorriso. Argumento válido. O SUV entrou no trânsito e eu forcei-me a respirar. O interior cheirava a couro e a sua colônia, e a proximidade estava a causar efeitos no meu pulso que eu não queria de forma alguma examinar. Para onde vamos? Para o meu escritório. Tenho os arquivos originais de há 4 anos. Tudo o que a minha tia me mostrou depois de você desaparecer. Vamos começar por aí. E se alguém me vir? Se espalhar a notícia de que voltei? Já se espalhou. Ele colocou o tablet de lado e virou-se totalmente para mim. 3 dos meus homens viram-te ontem. À meia-noite, metade das famílias da cidade sabia que Sarah Albright estava viva e geria um café no bairro leste. O meu estômago revirou-se. Meu Deus. É por isso que a Angela recebeu treino em condução defensiva e a pré-escola dos gêmeos está agora sob vigilância discreta. 2 dos meus melhores homens em turnos rotativos. Não pode simplesmente... Posso, e fiz. O seu tom não deixava margem para discussão. Tu concordaste com isso, Sarah. Proteção significa que eu faço o que for necessário. Eu queria responder-lhe com raiva. Dizer-lhe que ele não podia tomar decisões sobre os meus filhos sem me consultar primeiro. Mas a verdade era que ele estava certo. Eu tinha voltado ao mundo dele na noite anterior e no Spamol. No mundo dele, segurança não era negociável. Tudo bem, eu disse, mas quero conhecê-los. As pessoas que estão a cuidar dos meus filhos. Feito. Vamos arranjar tempo esta tarde. O Stu virou numa rua que eu reconheci. Centro da cidade, distrito financeiro. O tipo de área onde negócios legítimos operavam em torres de vidro, enquanto outros negócios aconteciam nos andares onde o elevador não chegava. Entramos numa garagem subterrânea e o motorista passou pelos pontos de verificação de segurança com a facilidade de quem está habituado. Quando finalmente paramos, Darius saiu do veículo antes que eu pudesse me mover. Ele mesmo abriu a minha porta oferecendo a mão, que eu fingi não ver enquanto saía. O escritório dele ficava no 18º andar. A viagem de elevador foi silenciosa, exceto pelo zumbido suave da máquina e pelo som alto da minha própria respiração. Quando as portas se abriram, entrei numa área de recepção que transpirava dinheiro e poder, piso de mármore, móveis minimalistas, obras de arte que provavelmente custavam mais do que o aluguer total do meu café. Uma mulher na secretária olhou para cima, com uma expressão educadamente neutra. Bom dia, Sr. Marchese. Aguarde as minhas chamadas, Vivian. Não queremos ser incomodados. Claro. Ele conduziu-me por ela e por um corredor com portas fechadas. O escritório dele ficava no fim. Uma suíte de canto com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. A vista era de tirar o fôlego. Odiava ter reparado nisso. Sente-se, disse ele, apontando para uma cadeira de couro em frente à secretária. Sentei-me observando-o a aproximar-se de um painel na parede e a pressionar a palma da mão contra ele. Uma porta secreta deslizou para abrir, revelando um cofre. Ele digitou um código e retirou uma pasta grossa de papel manila. Quando a colocou na secretária entre nós, senti o peito apertar. Isto é tudo, disse ele baixinho. Extratos bancários, transferências bancárias, fotografias, comunicações. Tudo o que a minha tia me deu na noite em que desapareceste. Olhei para a pasta como se ela pudesse me morder. Preciso que vejas isto, Sarah. Diz-me se alguma coisa te parece familiar. Se há algo que reconheças e que eu possa ter deixado passar. Lentamente estendi a mão para a pasta. As minhas mãos estavam firmes quando a abri, mas o meu coração batia acelerado. A primeira página era um extrato bancário. O meu nome no topo, um número de conta que eu nunca tinha visto antes e uma série de depósitos totalizando $250 mil ao longo de 3 meses. Eu nunca abri essa conta, disse eu. Agora sei disso. Passei para a página seguinte. Capturas de ecrã de mensagens de texto, supostamente entre mim e alguém listado como VR,
nos contactos. As mensagens discutiam rotas de envio, falhas de segurança, pagamentos. Não conheço ninguém com essas iniciais. Continua. A seguir, fotografias. Eu à porta de um restaurante onde tinha estado uma vez. Um jantar de negócios com alguns associados do Darius. Mas nessas fotos, eu estava com um homem que não reconhecia. O ângulo fazia com que parecesse íntimo, conspiratório. Isso foi photoshopado, disse imediatamente. Eu estava naquele jantar, mas não com ele. Eu estava com o teu primo Marco e a sua esposa. Éramos 6 à mesa. Darius inclinou-se para a frente. Tens a certeza? Absoluta. Foi na noite anterior, antes de tudo acontecer. A esposa do Marco estava grávida e não podia beber, então passamos metade da noite a discutir nomes de bebés. Ele pegou no telemóvel e fez uma ligação rápida. Ligue para o Marco, agora. Uma pausa. Não me importa se ele está numa reunião. Ligue para ele. Enquanto esperávamos, continuei a folhear o arquivo. Mais extratos bancários, mais mensagens, mais fotografias. Cada uma delas era condenatória. Cada uma delas também estava errada em pequenos detalhes, mas críticos. Datas erradas, locais errados, contexto errado. Este é um bom trabalho, disse eu finalmente. Quem fez isto sabia o suficiente para torná-lo crível, mas não o suficiente para torná-lo perfeito. O que quer dizer? Apontei para uma das capturas de ecrã das mensagens. Esta conversa supostamente aconteceu numa terça-feira às 2 da tarde. Mas eu trabalhava todas as terças-feiras à tarde no centro comunitário, dava aulas de arte para crianças. Havia testemunhas, folhas de presença, tudo. O seu maxilar ficou tenso. A minha tia saberia disso. Saberia! Ela sabia tudo sobre a minha vida. E tu fazias parte da minha vida naquela época. Olhei nos seus olhos. Ou talvez ela soubesse o suficiente para ser perigosa. O telemóvel dele vibrou. Ele atendeu, ouviu e em seguida sua expressão ficou sombria. Como assim ele não está disponível? Uma pausa. Encontre-o. E quando o encontrar, diga que preciso falar com ele imediatamente sobre o jantar de 4 anos atrás. Aquele com a esposa dele e Sarah Albright. Ele desligou a chamada com mais força do que o necessário. Marco não está a atender, imaginei. Marco não é visto há 3 dias. A esposa dele diz que ele está a negócios em Miami, mas ninguém da minha equipe em Miami o viu. A sala, de repente, ficou mais fria. Darius! Continue procurando. Diga-me o que mais está errado. Forcei-me a concentrar-me no arquivo, folheando página após página de provas forjadas. E então encontrei algo que fez meu sangue gelar. Uma fotografia de uma nota escrita à mão. Minha caligrafia. Ou uma falsificação muito boa dela. Sinto muito. Eles me ofereceram uma saída e eu aceitei. Quando você ler isto, eu já terei partido. Não me procure. Eu nunca escrevi isto, sussurrei. Eu sei. Não, Darius, tu não compreendes. Eu nunca escrevi isto porque na noite em que a tua tia veio ter comigo, ela não pediu uma confissão ou um bilhete. Ela apenas me mostrou as provas e disse-me para fugir. Ele ficou muito quieto. Repete isso. Ela mostrou-me este arquivo exato, ou a maior parte dele, e disse que tu já o tinhas visto, que tinhas assinado a minha execução. Ela deu-me um carro, dinheiro e 12 horas. Olhei para ele. Ela nunca me pediu para escrever uma nota de despedida. Então, de onde veio isto? O silêncio se estendeu entre nós, pesado com implicações. Ela mesma escreveu, disse Darius finalmente. Ou mandou outra pessoa escrever. Ela precisava que eu acreditasse que você tinha confessado, que tinha fugido porque era culpado. Mas por quê? O que ela ganhou ao se livrar de mim? Ainda não sei, mas vou descobrir. Ele levantou-se e foi até a janela. A luz da manhã destacava as linhas marcantes do seu perfil, e por um momento, ele parecia-se exatamente com o rio quando o meu filho estava a resolver um problema difícil. Há mais uma coisa, disse eu baixinho. A carta, a caligrafia. O que tem? É boa, mas não é perfeita. Vê como o S é curvado? Eu sempre adiciono um pequeno floreio na parte inferior. Um hábito que adquiri quando trabalhava naquela papelaria na faculdade. Este está muito perfeito, muito cuidadoso. Ele voltou para a secretária em 3 passos, estudando o bilhete com nova intensidade. Tem razão.
o que significa que quem o falsificou conhecia a minha caligrafia bem o suficiente para a copiar, mas não conhecia as minhas peculiaridades pessoais. A minha tia tinha acesso a documentos que você assinou, contratos, formulários, tudo o que eu mantinha nos meus arquivos sobre você. Então ela poderia ter copiado a minha caligrafia básica, mas não os pequenos detalhes. Sim, ele olhou para mim e algo na sua expressão havia mudado. Você é boa nisso. No quê? Ver padrões, detalhes que outras pessoas não percebem. Ele recostou-se na secretária, com os braços cruzados. O meu chefe de segurança está a analisar este arquivo há 4 anos. Ele nunca percebeu a discrepância na caligrafia. Talvez ele não estivesse à procura disso, ou talvez ele não quisesse encontrar. A implicação pairou entre nós. Quão profundo isso ia? Quantas pessoas a minha tia tinha comprometido? Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou novamente. Ele olhou para o ecrã e franziu a testa. O que é? Ângela, ela nunca liga a menos que... Ele atendeu imediatamente. Fala comigo. Observei o seu rosto passar de neutro a perigoso num piscar de olhos. Quando? Uma pausa. Eles estão feridos? Outra pausa. Leva-os para um local seguro. Estou a caminho. Ele desligou e olhou para mim com uma voz mortalmente calma. Alguém tentou seguir o carro das gêmeas desde a pré-escola. O meu mundo virou-se de cabeça para baixo. O quê? A Ângela viu que estavam a ser seguidas, perdeu-os no trânsito e levou as gêmeas para um local seguro. Elas estão bem, Sarah. Assustadas, mas bem. Eu já estava a caminhar em direção à porta, mas ele agarrou-me pelo braço. Vamos fazer isto com inteligência. O meu carro está na garagem, já preparado para a fuga. A Ângela não está sozinha. Ela tem reforços, e o local é uma das minhas propriedades mais seguras. Solte-me. Não até me ouvires. Se entrarmos em pânico, se agirmos às cegas, colocamo-los em mais perigo. Vamos juntos, com cuidado, e confiamos que a Ângela sabe o que está a fazer. Eu queria gritar, lutar, libertar-me e correr para os meus bebés. Mas os olhos dele seguraram os meus, firmes e seguros, e uma pequena parte racional do meu cérebro sabia que ele estava certo. Se algo acontecer com eles, não vai acontecer. Não podes prometer isso. Não, ele concordou, mas posso prometer que vou incendiar toda a cidade antes de deixar alguém magoar os nossos filhos. A possessividade na sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, acalmou algo selvagem e frenético no meu peito. Então vamos. A viagem demorou 20 minutos que pareceram horas. Darius esteve ao telefone o tempo todo, a dar ordens, a receber atualizações, a coordenar a segurança. Eu fiquei rígida no meu lugar, as unhas a cravarem-se nas palmas das mãos. Eles estão bem, disse ele a certa altura, cobrindo o microfone do telefone. A Ângela acabou de confirmar. O Rio está a fazer perguntas, a Lia está a cantar para si mesma. Estão assustados, mas não traumatizados. Ainda, ele cerrou os dentes, mas não discutiu. O local seguro era um prédio de tijolos marrons em um bairro residencial tranquilo. O tipo de lugar que parecia completamente comum por fora. Mas quando paramos, vi pelo menos 3 guardas posicionados em pontos estratégicos ao redor da propriedade. Saí do SUV antes mesmo de ele parar completamente. Ângela me recebeu na porta e o alívio em seu rosto me disse tudo o que eu precisava saber. Eles estão na cozinha. Prometi chocolate quente a eles. Empurrei-a para passar, seguindo o som da voz de Lia pelo corredor, até uma cozinha moderna e bem iluminada. Os 2 gêmeos estavam sentados em um balcão, balançando as pernas, com canecas de chocolate quente à sua frente. Quando Rio me viu, seu rosto se contorceu. Mamãe! Eu o segurei quando ele se lançou em minha direção, com Lia logo atrás dele. Ajoelhei-me e puxei os 2 para perto de mim, respirando o cheiro familiar deles, sentindo o calor sólido deles contra mim. Estou aqui, sussurrei. Estou aqui, bebês. Vocês estão bem. Havia um carro assustador, disse Lia no meu ombro, mas a senhora Ângela conduziu muito rápido e foi como uma corrida. Rio não disse nada, apenas se agarrou com mais força. Quando finalmente olhei para cima, Darius estava parado na porta. Ele nos observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Algo cru e quase quebrado. Nossos olhos se encontraram do outro lado da cozinha e eu ouvi murmurar 2 palavras. Sinto muito. Não sabia se ele estava a pedir desculpa pelo dia de hoje, pelo dia de ontem, por 4 anos atrás, ou por tudo isso.
Mas acenei com a cabeça uma vez, reconhecendo isso antes de voltar minha atenção para os gêmeos. Vocês dois foram tão corajosos, disse-lhes. A senhora Ângela disse que vocês não choraram nem entraram em pânico. O rio segurou a minha mão, disse Lia com orgulho. Ele disse que a mamã nos encontraria. Minha garganta apertou. Claro que vos encontrei. Eu sempre vos encontrarei. Darius entrou na sala lentamente, como se estivesse a aproximar-se de algo selvagem que poderia fugir. Ele parou a alguns metros de distância, com as mãos nos bolsos. Olá, disse ele baixinho. Os gêmeos viraram-se para olhar para ele. Rio apertou o meu braço com mais força. Você é o homem triste do café da mamã, disse Lia. Sou. Ainda estás triste? A sua boca curvou-se em algo que poderia ser um sorriso. Um pouco menos triste agora que sei que vocês duas estão bem. Sabias sobre o carro assustador? Perguntou Rio com voz desconfiada. Não, mas vou garantir que nenhum carro assustador volte a seguir-vos. Como? Tendo muito cuidado com quem se aproxima de ti e da tua irmã, e a vossa mãe. Rio pensou nisso, a sua mente de quase 4 anos a processar implicações que ele era muito novo para compreender totalmente. É amigo da mamã? Os olhos de Darius voltaram-se para os meus, com uma pergunta neles. Respirei fundo. Ele é alguém que a mamã conhecia. Alguém importante. Importante como? Isso é conversa para outro dia, disse gentilmente. Agora, que tal terminarmos o chocolate quente e talvez vermos um filme? Gostariam? Lia animou-se imediatamente, mas Rio manteve o olhar fixo em Darius. Vais ficar? Perguntou-lhe o meu filho. Algo mudou na expressão de Darius. Queres que eu fique? Rio pensou sobre isso e depois acenou com a cabeça lentamente. A mamã parece menos assustada quando estás aqui. Senti o meu coração partir-se. Então vou ficar, disse Darius simplesmente. O filme era uma coisa animada sobre animais falantes, mas eu não saberia dizer o enredo, nem que a minha vida dependesse disso. Sentei-me no sofá com Lia enrolada ao meu lado esquerdo e Rio ao meu lado direito, hiperconsciente de Darius na poltrona à nossa frente. Ele tinha tirado o casaco e arregaçado as mangas em algum momento. Agora estava sentado para a frente, cotovelos nos joelhos, a ver o ecrã com a mesma intensidade que provavelmente usava em negociações comerciais. Quando Lia riu de alguma coisa, o seu olhar mudou para ela, e vi algo suavizar-se no seu rosto. Rio adormecera a meio do filme, com a cabeça pesada no meu ombro. A sua respiração era regular, tranquila, mas eu sabia que ele teria pesadelos naquela noite. Ele sempre tinha quando algo o assustava. Quando os créditos apareceram, Lia olhou para mim com olhos sonolentos. Podemos ficar aqui esta noite, mamã? Esta casa tem cobertores muito macios. Olhei para Darius. Ele acenou com a cabeça uma vez. Sim, querida. Vamos ficar aqui esta noite. O homem triste também vai ficar. O nome dele é Darius, disse gentilmente. E sim, acho que ele vai ficar. Que bom, ela bocejou, esticando-se como um gato. Gosto dele, ele tem olhos bonitos. A boca de Darius tremeu. Obrigada, Lia. São como os olhos do rio. E os olhos da mamã são diferentes. Castanhos e bonitos. Os olhos da tua mamã são muito bonitos, concordou Darius, e o seu olhar encontrou o meu com uma intensidade que me fez suster a respiração. Desviei o olhar primeiro. Ok, hora de dormir. Vamos levar vocês os dois para cima. Ângela apareceu como se tivesse sido chamada, oferecendo-se para ajudar a acomodar os gêmeos. Eu carreguei o Rio. Ele mal se mexeu. Enquanto ela guiava a Lia por uma escada curva até um quarto que claramente tinha sido preparado com antecedência. 2 camas de solteiro com lençóis limpos, uma luz noturna já acesa e até uma cesta de bichos de pelúcia no canto. Há quanto tempo você preparou este lugar para as crianças? Perguntei a Darius, que nos tinha seguido até lá. Desde ontem, depois que saí do seu café, preparei 3 propriedades como locais seguros em potencial. Este foi o melhor em termos de acessibilidade e segurança. Claro que sim. Darius Marchese não fazia nada pela metade. Primeiro aconcheguei o Rio, afastando os seus caracóis escuros da testa. Ele murmurou algo durante o sono e rolou para o lado da parede. Lia já estava meio adormecida quando lhe dei um beijo de boa noite, com a sua mãozinha a segurar um elefante roxo da cesta. Boa noite, mamã, sussurrou ela. Boa noite, Darius.
Ele estava parado na porta, mas, ao ouvir as palavras dela, aproximou-se. Cuidadosamente, como se estivesse a manusear algo precioso e frágil, estendeu a mão e cobriu os ombros dela com o cobertor. Boa noite, Lia. Os olhos dela já estavam fechados. Eu o acompanhei até fora do quarto, fechando quase completamente a porta atrás de nós. No corredor, finalmente deixei-me cair contra a parede. Eles são resilientes, disse Darius baixinho. Mais fortes do que pensas. Eles não deveriam ter de ser. Não, não deveriam. Ele virou-se para me encarar de frente. Mas são, porque tu os criaste para serem assim. Mesmo quando estava sozinha e apavorada, tornaste-os fortes. O elogio me atingiu mais do que deveria. Pressionei as palmas das mãos contra os olhos, subitamente exausta. Vamos, disse ele. Precisamos conversar, e você precisa comer. Quando foi a última vez que você comeu? Tentei me lembrar e não consegui. Exatamente. Cozinha, agora. Seguiu escada abaixo, cansada demais para discutir. A casa segura estava abastecida com comida de verdade. Não apenas o básico para solteiros, mas ingredientes de verdade. Darius se movimentava pela cozinha com uma competência surpreendente, tirando pão, queijo e frios. Você cozinha agora? Perguntei, sentando-me num banco alto. Eu faço sanduíches. Há uma diferença. Ele montou 2 pratos com movimentos eficientes. O pessoal da Ângela trouxe mantimentos esta tarde, incluindo a mistura para chocolate quente, aparentemente. Ela é boa com eles, os gêmeos. Ela tem 3 filhos. Agora são adolescentes, mas ela lembra-se dos anos de infância. Ele deslizou um prato na minha direção. Come. Peguei no sanduíche e dei uma dentada, percebendo só quando provei a comida que estava esfomeada. Comemos em silêncio por alguns minutos, a quietude quebrada apenas pelo zumbido distante dos sistemas de segurança e pelo rangido ocasional da casa a assentar. Conta-me sobre o café, disse Darius finalmente. Como o começaste? Por quê? Porque quero saber. 4 anos, Sarah. 4 anos em que construíste uma vida sem mim. Quero entender como era essa vida. Coloquei o sanduíche na mesa e fiquei a observá-lo. Havia uma curiosidade genuína em sua expressão e algo mais. Algo que parecia quase arrependimento. Trabalhei em 3 empregos no primeiro ano, disse eu. Serviço de mesa, limpeza doméstica e reposição noturna numa mercearia. Estava grávida, exausta e com medo que alguém me reconhecesse. Mas poupei cada centavo que pude. Estavas grávida de gêmeos e trabalhando em 3 empregos? Não tive escolha. O dinheiro que a tua tia me deu acabou após 6 meses. Aluguel, contas médicas, artigos para bebés. Eu tinha que trabalhar. Eu belisquei a casca do meu pão. Quando os gêmeos nasceram, tive que reduzir para 2 empregos. Uma vizinha cuidava deles durante o dia e eu trabalhava à noite. Foi um inferno, mas sobrevivemos. Seu maxilar ficou tenso. Continue. Quando eles tinham 2 anos, vi o espaço do café disponível. Era um lixo. Equipamentos quebrados, danos causados pela água, localização péssima. Mas o aluguer era barato e o proprietário estava desesperado. Convenci-o a deixar-me pagar em prestações se eu mesmo o consertasse. Você mesmo? Assisti a muitos vídeos no YouTube. Aprendi noções básicas de eletricidade, canalização, carpintaria. Acabei por ser bom nisso. Sorri ao recordar, apesar de tudo. Os gêmeos sentavam-se no parque infantil e observavam-me a trabalhar. O Rio começou a passar-me ferramentas antes mesmo de saber falar direito. Ele entendeu o que era uma chave inglesa antes de entender a palavra por favor. Algo brilhou nos olhos de Darius. Eu deveria ter estado lá. Você achava que eu era um traidor. Eu deveria ter questionado, deveria ter investigado mais a fundo, exigido provas além do que a minha tia me mostrou. Mas eu estava... Ele parou, movendo a mandíbula. Você estava o quê? Destruído. A palavra saiu áspera. O meu pai tinha acabado de morrer. Tu eras a única pessoa fora da família que eu deixava lhe aproximar-se e então, de repente, tu desapareceste e havia provas de que nos tinhas traído. Eu não podia. Não tinha espaço para dúvidas. Então, enterrei isso. Enterrei tudo. Eu sabia da morte do pai dele. Tinha acontecido 1 mês antes de eu desaparecer. Câncer, repentino e brutal. Darius estava a tratar dos preparativos do funeral quando a tia dele me mostrou as provas. Ela calculou o momento perfeito, disse lentamente. Estavas vulnerável, de luto, não pensavas com clareza.
Sim. E ela sabia que eu não iria reagir porque estava grávida e com medo. Sim. As peças estavam a encaixar-se agora, formando uma imagem que me revirou o estômago. Ela precisava que eu desaparecesse. Mas por quê? Ainda não sei. Mas o telemóvel dele vibrou. Ele olhou para ele e a sua expressão endureceu. O Marco está de volta. De volta? Acabou de entrar em casa há 20 minutos. Disse a mulher que tinha listado em Miami, mas o meu pessoal em Miami nunca o viu. Ele está a mentir. Darius, vou falar com ele. Esta noite. Ele estava naquele jantar há 4 anos, o que significa que ou é testemunha da encenação ou faz parte dela. Então vou contigo. De maneira nenhuma. Ele conhece-me. Pode abrir-se se eu estiver lá. Ou pode vê-la como uma ameaça a eliminar. Deslizei do banco do bar, endireitando os ombros. Não sou uma boneca de porcelana, Darius. Passei 4 anos a proteger-me e a 2 crianças do seu mundo. Consigo lidar com uma conversa com o seu primo. Não é apenas uma conversa. Se ele está envolvido, se ajudou a incriminá-la, então é perigoso. E eu não vou arriscar-te. Não podes fazer essa escolha por mim. Sim, posso. Pediste a minha proteção, e é isso que vais ter. Pedi proteção para os meus filhos, não para mim, para ficar presa numa gaiola dourada enquanto tu tratas de tudo. Olhamos uma para o outro através da ilha da cozinha. E eu podia sentir os velhos padrões a tentar se reafirmar. Ele a comandar, eu a desafiar. Ambos teimosos demais para ceder. Mas algo tinha mudado. Eu não era mais a jovem ingênua que era há 4 anos. E ele não era mais o homem que me deixaria ir embora sem lutar. Eu preciso fazer parte disso, eu disse baixinho. Não apenas pelas respostas, mas porque não posso passar o resto da minha vida a pensar se alguém virá atrás dos meus filhos porque não ajudei a resolver isto quando tive a oportunidade. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, se vieres, segue as minhas ordens. Se eu te disser para ires embora, vais embora. Se eu te disser para ficares em silêncio, ficas em silêncio. Concordo. E se algo der errado, então você vai incendiar a cidade. Eu me lembro. Seu canto da boca se curvou levemente. Você estava prestando atenção. Eu sempre prestei atenção em você, Darius. Esse era o problema. As palavras pairaram entre nós, carregadas de história e calor. Seu olhar caiu sobre minha boca, depois voltou para os meus olhos, e eu senti o ar ficar mais denso. Devemos ir, eu disse, minha voz não muito firme. Antes que eu perca a coragem. Nunca te faltou coragem. Ficaria surpreendido com o que o medo pode fazer. Sei exatamente o que o medo pode fazer. Ele contornou a ilha, parando perto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para encontrar os seus olhos. Fez-te fugir há 4 anos, e agora trouxe-te de volta ao meu mundo. Mas desta vez, Sarah, não estás a fugir sozinha. O meu coração batia forte. Isso é uma promessa ou uma ameaça? Ambos. A casa de Marco ficava num subúrbio chique, o tipo de bairro onde todos conheciam todos e os estranhos eram notados imediatamente. Passamos por lá 2 vezes antes de estacionar a 3 quarteirões de distância. Ele terá segurança, disse Darius. Protocolo da família. Mas eles conhecem-me, então vamos entrar. E depois? Depois veremos se ele é uma testemunha ou um traidor. Ângela tinha chegado ao abrigo quando estávamos a sair, pronta para passar a noite com os gêmeos. Verifiquei-os uma última vez. Ambos ainda dormiam tranquilamente, antes de entrar no SUV de Darius para atravessar a cidade. Agora, caminhando pelas ruas tranquilas em direção à casa de Marco, senti o velho medo tentando subir pela minha garganta. Mas eu o reprimi, concentrando-me no ritmo constante dos passos de Darius ao meu lado. Estávamos a meio quarteirão de distância quando o telemóvel de Darius vibrou. Ele olhou para ele e sua expressão ficou sombria. O que foi? Alarme de incêndio na casa de Marco. Acabou de disparar. Coincidência? Não acredito em coincidências. Começamos a correr. Quando chegamos à casa, já se via fumo pelas janelas do andar de cima. Os vizinhos estavam a sair para os seus jardins e alguém gritava para ligar para o 112. Darius não hesitou. Foi direto para a porta da frente e testou a maçaneta. Estava trancada. Marco! Ele bateu na porta. Marco, é o Darius. Abra a porta. Nenhuma resposta. Afasta-te, disse ele, e então empurrou a porta com o ombro.
Foram necessárias 3 tentativas até que a moldura se partisse e a porta se abrisse. A fumaça saiu, espessa e acre. Darius tirou o casaco e o pressionou contra o rosto. Depois desapareceu dentro da casa. Darius! Comecei a segui-lo, mas uma mão agarrou o meu braço. Um dos seus guardas, o que tinha uma cicatriz, apareceu ao meu lado. Fica daqui. Se ele não sair em 3 minutos, eu entro. 3 minutos podem ser muito tempo. É o que ele gostaria. Fiquei ali, impotente e furioso, observando a fumaça sair da casa enquanto os vizinhos se reuniam e as sirenes soavam ao longe. Cada segundo parecia 1 hora. 2 minutos. 2 minutos e meio. Aos 2 minutos e 45 segundos, Darius saiu, meio a carregar, meio a arrastar Marco, que tossia e cambaleava. Chegaram ao relvado antes de ambos desmaiarem. Estava ao lado deles em segundos, ajudando Marco a rolar para o lado enquanto ele tossia fumo preto. O rosto dele estava coberto de fuligem, os olhos a lacrimejar. Onde está a Helena? Ele ofegou. A minha mulher. Onde está a minha mulher? Miami, disse Darius com a voz rouca. Você disse que ela estava em Miami? Não, ela estava. Ela deveria estar. Outra crise de tosse o interrompeu. Os carros de bombeiros chegaram seguidos por uma ambulância. Os paramédicos se aproximaram de Marco, verificando seus sinais vitais e administrando oxigênio. Darius acenou para que se afastassem quando tentaram ajudá-lo, com toda a sua atenção voltada para o primo. Marco, disse ele, segurando o ombro do outro homem. Olhe para mim. Onde está a Helena? Não sei. Ela disse, recebeu uma chamada. Há 2 dias, alguém disse que se eu não desaparecesse por alguns dias, iriam magoá-la. Então eu fui. Fui para Miami, fiquei num hotel com um nome falso, esperei que eles ligassem de volta. Quem ligou? Não sei. O número estava bloqueado. Mas eles sabiam coisas, Darius. Coisas sobre a nossa família, sobre ti. Os seus olhos encontraram-me arregalando-se. Sarah, meu Deus, Sarah Albright. Olá, Marco. Estás viva. Eu pensei. Todos diziam. O que é que todos diziam? Perguntou Darius, com voz ameaçadora. Que ela nos tinha traído e que tu tinhas resolvido a situação. Que ela tinha desaparecido para sempre. Quem te disse isso? A tua tia. Ela disse que a Sarah era uma traidora, que tu tinhas ordenado. Ele parou olhando para nós dois. Raios. Ela mentiu, não foi? Sim. E agora alguém está a tentar matar-me porque eu estava naquele jantar. Aquele com as fotografias falsas. Conta-me sobre o jantar, eu disse. Por favor, Marco. É importante. Ele respirou fundo, aceitando mais oxigênio de um paramédico antes de falar. Era para sermos todos nós. Tu, eu, Helena, o primo de Darius, Luca, e a esposa dele, e mais 2 pessoas. Mas no dia, Luca cancelou a última hora. Intoxicação alimentar, disse ele. Depois, um dos outros casais teve uma emergência familiar. Acabou por ser só eu, Helena e tu. Conveniente, disse Darius. Na altura não dei importância, mas no dia seguinte a tua tia perguntou-me sobre o jantar. Queria saber quem estava lá, sobre o que conversamos, o que Sarah disse. Eu disse a ela que éramos apenas nós 3 e que conversamos principalmente sobre nomes de bebês, porque Helena estava grávida. E ela nunca mostrou as fotografias? Não, porque ela iria... Compreendi. As falsas. Aquelas que faziam parecer que Sarah estava a encontrar-se com alguém. Eles não mostraram a mim nem a Helena, porque saberíamos que era mentira. Exatamente. Foda-se! Marco aceitou mais oxigênio, com as mãos a tremer. Ela armou isto. A tua tia armou tudo isto e agora está a tentar limpar as pontas soltas. Onde está a Helena? Perguntei novamente com urgência. Marco, onde está a tua mulher? Ela deveria ter voltado ontem. Liguei para ela esta manhã e ela disse que estava a caminho de casa. Isso foi há 8 horas. Darius já estava ao telefone. Encontre Helena Marchese. Última localização conhecida. Miami deveria estar a viajar de volta hoje. Encontre-a agora. Ele ouviu por um momento, sua expressão ficando mais sombria. Quando? Uma pausa. Jesus Cristo. Ele olhou para Marco.
O carro de Helena foi encontrado abandonado em um posto de descanso a 2 horas da cidade. Não há sinais dela, nem sinais de luta, mas o telemóvel e a bolsa dela foram deixados lá dentro. O rosto de Marco empalideceu. Não, 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 não. Vamos encontrá-la, disse Darius com firmeza. Mas preciso que penses. Há mais alguma coisa? Alguma coisa que a minha tia tenha dito ou feito naquela altura que parecesse estranha? Ela... Marco parou arregalando os olhos. Ela apresentou-te a alguém, logo após o desaparecimento de Sera, uma rapariga de uma das famílias antigas. Disse que era hora de você pensar em um casamento por aliança, em garantir o seu legado. Meu estômago revirou. Quem? Isabela. Isabela Torrino. O pai dela controla metade das operações portuárias da cidade. Sua tia disse que um casamento entre vocês dois consolidaria o poder da família Marchese por gerações. Darius ficou muito quieto. E eu disse a ela que não estava interessado. Sim, mas ela continuou a insistir. Levou a Isabela para jantares em família, levou-a para reuniões de negócios. Era óbvio o que ela estava a fazer. Ela queria que ele seguisse em frente, eu disse lentamente. Queria que ele me esquecesse e se casasse com alguém politicamente útil. Mas enquanto ele estivesse à minha procura, ou de luto por mim, ou o que quer que estivesse a fazer, ele não consideraria isso. Então ela certificou-se de que eu nunca te procuraria, concluiu Darius. Certificou-se de que eu acreditasse que estavas morta ou praticamente morta. Certificou-se de que eu ficasse sozinho e isolado o suficiente para, eventualmente, considerar a sugestão dela. E quando me encontraste novamente, tornei-me uma ameaça aos planos dela. Tu, eu e os gêmeos, somos todos ameaças à aliança que ela vem construindo há 4 anos. O fogo estava a ser controlado agora, com água jorrando das mangueiras e a fumaça passando de preta para cinza. Mas eu mal percebi. Tudo estava se encaixando com uma clareza horrível. Ela precisa nos eliminar, eu disse. Todos nós, incluindo Marco e Helena, porque eles podem testemunhar sobre as provas falsas. E provavelmente qualquer outra pessoa que possa questionar a história, acrescentou Darius com severidade. Como a impedimos? Nós provamos, reunimos provas, expomos as mentiras dela e garantimos que ela nunca mais possa magoar ninguém. Como? Ele olhou para mim e eu vi o predador por baixo da superfície polida. Damos a ela exatamente o que ela quer. Fazemos com que ela pense que está a ganhar. E então destruímos o mundo dela. Marco começou a dizer algo, mas Darius interrompeu-o. Vais para o hospital, fazer exames e depois vais para a custódia protetora. A Helena também, assim que a encontrarmos. Vais encontrá-la? Sim. Promete-me, Darius. Promete-me que trarás a minha esposa para casa. Prometo. E quando isto acabar, a minha tia pagará por todas as pessoas que magoou, por todas as mentiras que contou, por todas as vidas que destruiu. Os paramédicos insistiam para que Marco entrasse na ambulância imediatamente. Ele foi, ainda a tossir, ainda aterrorizado, mas vivo. Darius e eu ficamos no relvado a ver a ambulância afastar-se, rodeados por vizinhos e bombeiros e pelos destroços do que deveria ter sido uma simples conversa. Ela está a escalar, disse eu baixinho. Ela sabe que estamos a aproximar-nos. O que significa que ela vai tornar-se imprudente, cometer erros. Ele virou-se para mim, sujo de fuligem e sombrio. Temos de agir com cuidado. Levar-te a ti e aos gêmeos para um lugar mais seguro enquanto eu... Não, ele pestanejou. Não? Não, Darius. Não vou esconder-me enquanto lidas com isto. Estou farta de ser a pessoa que todos protegem, manipulam ou movem como uma peça de xadrez. Aproximei-me com o coração a bater forte, mas a voz firme. Tenho uma ideia, e não vais gostar. Os seus olhos estreitaram-se. Estou a ouvir. Vou contactar a tua tia, diretamente. Digo-lhe que quero encontrar-me com ela. Só nós as duas. De maneira nenhuma. Deixa-me terminar. Levantei a mão. Digo-lhe que quero sair, que vou desaparecer novamente, levar os gêmeos para um lugar onde nunca nos encontrarás se ela me der dinheiro e uma identidade limpa. Faço-a pensar que ainda sou a rapariga assustada que fugiu há 4 anos. Sera, ela vai matar-te. Não imediatamente. Ela vai querer informações primeiro. O que eu te contei, o que descobrimos, se estou a trabalhar contigo ou a tentar fugir de ti.
Ela é inteligente demais para me eliminar sem avaliar toda a ameaça. Estás a apostar a tua vida nessa avaliação. Estou a apostar no fato de que ela não vai conseguir resistir. Agora eu conseguia ver isso, claro como o dia. Ela passou 4 anos a construir este plano perfeito. Ela acha que é intocável. Quando eu for até ela com medo e implorando, ela não vai conseguir se controlar. Ela vai se gabar. Ela vai explicar. Ela vai me contar exatamente como tem sido inteligente. Darius balançava a cabeça. E se estiveres errada? E se ela simplesmente colocar uma bala na tua cabeça no momento em que estiveres sozinha com ela? Então terás a Ângela e os gêmeos e garantirás que eles desapareçam como prometeste. Olhei nos seus olhos. Mas não estou errada. Passei 4 anos a estudar como as pessoas poderosas pensam, Darius. A tua tia é arrogante. Ela quer crédito pelo que fez, mesmo que apenas uma pessoa saiba. Especialmente se essa pessoa for eu, a mulher que ela destruiu. Tem de haver outra maneira. Diz-me. Ele não conseguiu. Observei-o a ponderar as opções, descartando cada uma delas, com o maxilar a ficar mais tenso a cada segundo. Ficaria sozinha com ela, disse ele finalmente. Vulnerável. Não, eu estaria ligada. Tu ouvirias cada palavra. No momento em que ela dissesse algo incriminatório, tu intervirias com testemunhas suficientes para que isso fosse válido. Ela terá segurança, guardas que lhe são leais. Então traz mais guardas, guardas que sejam leais a ti. Coloca-os perto o suficiente para intervir se as coisas derem errado. Suavizei ligeiramente a voz. Sei que isto é perigoso, mas também é a nossa melhor hipótese. Ela não vai confessar a ti. Tu és o chefe da família, o sobrinho dela, a pessoa que ela tem manipulado. Mas a mim, sou apenas a rapariga que se meteu no caminho dela. Ela vai contar-me tudo. Ele ficou a olhar para mim por um longo momento e eu pude ver a guerra nos seus olhos. Proteção versus pragmatismo. A sua necessidade de me manter segura versus a realidade de que essa pode ser a única maneira. Odeio isso, disse ele finalmente. Eu sei. Se algo der errado, então intervém, rápido e com força. Mas, Darius, precisamos disso. Precisamos da confissão dela, da explicação dela, de algo concreto que prove o que ela fez. Caso contrário, é apenas a nossa palavra contra a dela. E ela tem sido a conselheira de confiança dele há décadas. A tua palavra contra a dela, corrigiu ele baixinho. Eu acreditaria em ti. A admissão fez meu peito apertar. Então confia em mim agora. Confia que eu consigo fazer isto. Ele ficou em silêncio, as mãos a flexionar ao lado do corpo, como se quisesse tocar-me, mas não se atrevesse. Quando? Perguntou ele finalmente. Amanhã. Vou contactá-la de manhã, dizer que preciso de falar. Num local público o suficiente para que ela não suspeite de uma armadilha, mas privado o suficiente para que ela se sinta à vontade para falar. Onde? Pensei rapidamente. No café. No meu café. Vou dizer-lhe que estou a fazer as malas, a preparar-me para fugir novamente. É um terreno neutro, familiar para mim, e ela vai interpretar isso como fraqueza, que não estou confiante o suficiente para encontrá-la no território dela. Ela vai trazer segurança. Deixa-a. Teremos a vantagem de conhecer o espaço. Conheço todas as entradas, todos os pontos cegos, todos os lugares onde alguém poderia se esconder. Fiz uma pausa. Incluindo onde você poderia se posicionar para ouvir e gravar tudo. A expressão dele mudou, agora calculista em vez de apenas protetora. O depósito, atrás da cozinha. Exatamente. Há uma ventilação que transmite o som do andar principal. Você ouviria tudo. E se ela revistar o local primeiro? Então eu atraso, faço café, dou-te tempo para te reposicionares. Lido com clientes difíceis e situações complicadas há 4 anos, Darius. Sei ler uma sala e adaptar-me. Ele passou a mão pelo cabelo, deixando marcas de fuligem. Isto é loucura. Sim. Não tens treino para isto, não és. Não sou indefesa. A minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. Sobrevivi 4 anos escondida com gêmeos bebés. Construí um negócio do nada. Tenho tomado decisões de vida ou morte todos os dias desde o momento em que a tua tia me mostrou aquelas provas. Esta é apenas mais uma. Exceto que desta vez, se estiveres errada, não posso proteger-te. Podes, vais conseguir, mas tens de me deixar ser a primeira a entrar no fogo. Aproximei-me o suficiente para ver as partículas douradas nos seus olhos cinzentos. Preciso de fazer isto, Darius.
Não só pelas provas, mas por mim. Preciso de olhar nos olhos dela e saber que já não sou a rapariga assustada que ela fez fugir. Algo na sua expressão se abriu. Tu nunca foste apenas assustada. Mesmo naquela altura, eras corajosa. Estavas a sobreviver. Então deixa-me ser corajosa agora. Deixa-me terminar isto. O silêncio estendeu-se entre nós, pesado com tudo o que não estávamos a dizer. A história, a dor, a forma como fomos forçados a separar-nos e depois voltamos a juntar-nos. As duas crianças a dormir numa casa segura que mereciam melhor do que crescer à sombra de uma mentira de 4 anos. Está bem, disse ele finalmente. Fazemos do teu jeito, mas com condições. Diz quais? Tu usas um microfone, não só áudio, mas também vídeo. Algo pequeno o suficiente para que ela não perceba numa revista casual. Concordo. Não estou sozinha naquela sala de armazenamento. Levo pelo menos 2 dos meus melhores homens, posicionados para agir assim que algo der errado. Concordo. E se a qualquer momento eu ouvir algo que me faça pensar que estás em perigo imediato, não vou esperar por mais provas. Saio de lá e acabamos com isso na hora. Mesmo que isso signifique perder a confissão dela, mesmo assim. Porque nenhuma prova vale a tua vida, Sarah. Não para mim. As palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de um significado que eu não estava pronta para examinar. Está bem, disse eu baixinho. São condições justas. E mais uma coisa. O quê? Ele aproximou-se e eu tive de inclinar a cabeça para trás para sustentar o seu olhar. Quando isto acabar, quando a tivermos derrubado e os gêmeos estiverem seguros e tu não precisares mais de olhar por cima do ombro, conversamos. Conversamos de verdade. Sobre o que aconteceu há 4 anos, sobre o que está a acontecer agora, sobre o que vem a seguir. O meu coração estava a bater forte. Darius, não estou a pedir promessas. Não estou a pedir que me perdoes ou confies em mim ou qualquer outra coisa para a qual não estejas pronta. Mas estou a pedir honestidade. Uma conversa verdadeira, sem fugir, sem esconder. Podes me dar isso? Pensei em dizer não, em manter as minhas barreiras, em me proteger do que quer que fosse que estava a crescer entre nós. Mas a verdade era que eu estava cansada de fugir, cansada de ter medo, cansada de fingir que vê-lo com os nossos filhos não causava uma dor no meu peito. Sim, respondi. Quando isto acabar, conversamos. Ótimo. Ele deu um passo para trás, colocando uma distância cuidadosa entre nós. Agora vamos voltar para os gêmeos. Devias ficar com eles esta noite. E tu? Tenho telefonemas para fazer, segurança para organizar, equipamento para adquirir. A sua boca curvou-se ligeiramente, e um depósito para inspecionar em busca dos melhores locais para ouvir. Apesar de tudo, o medo, o perigo, a impossibilidade do que estávamos prestes a fazer, senti os meus lábios tremerem. Sempre meticuloso. É isso que me mantém vivo até agora. Caminhamos de volta para o Suen em silêncio, o ar noturno fresco contra a minha pele, sirenes ainda ecoando à distância. Em algum lugar desta cidade, a tia dele dormia pacificamente, confiante no seu poder e nos seus planos. Amanhã eu a faria acreditar que estava quebrado e desesperado, e então nós a destruiríamos. De volta ao esconderijo, verifiquei os gêmeos. Ainda a dormir, Rio com um braço sobre a cabeça, Lia enrolada em torno do seu elefante roxo. Angela estava sentada numa cadeira entre as camas deles, alerta e vigilante. Está tudo bem? Ela sussurrou. Defina bem, eu disse suavemente. Mas eles estão seguros, é isso que importa. Ela acenou com a cabeça, com compreensão nos olhos. Ela fazia esse trabalho há tempo suficiente para saber que seguro era, às vezes, o melhor que se podia esperar. Beijei os gêmeos gentilmente e recuei para o corredor, onde Darius esperava. Vou ficar esta noite, disse ele. Lá embaixo. Não vou incomodá-las, mas preciso de estar aqui. Eu devia ter discutido, devia ter mantido os limites. Mas a verdade era que também não queria ficar sozinha esta noite. Está bem, disse eu. Há um sofá na sala de estar. Já dormi em lugares piores. Ficamos ali no corredor, sem estar totalmente prontos para nos afastarmos. Sarah, disse ele finalmente, o que vais fazer amanhã, propor este plano, entrar em perigo? Exigiu mais coragem do que imaginas. Ou mais estupidez. Não, coragem.
Do tipo que realmente importa. Ele estendeu a mão, os seus dedos roçando o meu queixo num toque tão breve que eu poderia ter imaginado. Os gêmeos têm sorte em ter-te como mãe. Eu tive sorte em ter-te, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Tiveste? Os seus olhos fixaram-se nos meus. Tenho, tenho sorte, mesmo que me odeies pelo que acreditei, pelo que deixei acontecer. Ainda tenho sorte por ter te encontrado novamente. Não sabia o que dizer. Não sabia como responder à honestidade crua na sua voz. Então, apenas acenei com a cabeça e recuei antes que pudesse fazer algo estúpido, como diminuir a distância e beijá-lo. Boa noite, Darius. Boa noite, Sarah. Durma. Amanhã terminaremos isto. Fui para o quarto que Angela tinha preparado para mim, mas demorei muito para conseguir dormir. Deitei-me no escuro, ouvindo a casa acalmar, pensando no plano que eu havia proposto e no homem lá embaixo que já fora o meu mundo inteiro. Amanhã eu enfrentaria a mulher que nos destruíra. E talvez, se sobrevivêssemos, finalmente teríamos a chance de construir algo novo a partir das cinzas. Acordei com passos pequenos a atravessar o soalho e um peso a pousar na cama ao meu lado. Mamã, sussurrou Lia. Estás acordada? Abri os olhos e vi as duas gêmeas a olhar para mim com expressões idênticas de preocupação. Agora estou, disse, puxando-as para um abraço. O que se passa? Não se passa nada, disse Rio, mas a sua voz estava tensa. Só queríamos ter a certeza de que ainda estavas aqui. O meu coração apertou-se. Estou aqui, querida. Não vou a lado nenhum sem vocês. Prometes? Prometo. Às 8 da manhã, as gêmeas estavam a tomar o pequeno almoço com a Ângela e eu estava na sala de jantar com o Darius, um portátil e um telemóvel descartável. Tens a certeza disso? Perguntou ele. Não, mas vou fazê-lo mesmo assim. Peguei no telemóvel. Qual é o número dela? Ele disse-o rapidamente, e eu marquei antes que perdesse a coragem. Ela lá atendeu ao segundo toque. Sim, a voz dela, culta, fria, fez-me sentir um arrepio na espinha. É a Sarah Albright. Preciso de falar consigo. Silêncio. Depois. Bem, isto é inesperado. Sei que o Darius me encontrou. Sei que ele está a fazer perguntas. E sei que és a única pessoa que pode ajudar-me a desaparecer novamente antes que isto piore. Ajudar-te a desaparecer. O tom dela agora era divertido. Por que faria isso? Porque se não o fizeres, contarei tudo a ele. E ele acreditará em mim porque tenho provas. Uma pausa. Que tipo de provas? Do tipo que mostra que a conta bancária era falsa, as mensagens foram inventadas, as fotografias foram adulteradas. Deixei a minha voz tremer. Tenho recolhido provas há 4 anos, e se não me ajudares, vou dar-lhe tudo. Estás a fazer bluff. Estou? Queres correr esse risco? Outra pausa. Eu podia ouvi-la a pensar. Onde? Ela perguntou finalmente. No meu café, hoje às 2 da tarde. Venha sozinha e conversaremos sobre o que será necessário para eu desaparecer novamente. Você não está em posição de fazer exigências, querida. Nem você. Não se quiser impedir que Darius descubra o que você fez. Respirei fundo. Às 2 da tarde. Só tu e eu. Se trouxeres segurança, eu vou-me embora. Tudo bem, mas será? Se estiveres a mentir, se isto for algum tipo de armadilha, vou garantir que os teus filhos cresçam sem mãe. Por um segundo vi vermelho, nada além dos cachos de Lia e dos olhos sérios de Rio e a imagem deles sozinhos diante de um túmulo que nunca deveria existir. A minha mão apertou o telefone. Perfeitamente claro. Ela desligou. Ela acreditou, disse Darius baixinho. Como sabes? Porque ela ameaçou os gêmeos. Ela só faz isso quando se sente confiante. A sua expressão ficou sombria. E quando isto acabar, ela pagará por todas as ameaças que fez. O equipamento chegou às 9. Uma pequena câmara embutida num pingente, com um microfone integrado no design e um receptor que Darius monitorizaria a partir da arrecadação. Às 9h25, Darius puxou-me para perto. Não precisas de fazer isto. Podemos encontrar outra maneira. Não há outra maneira. Sem a confissão dela, é a nossa palavra contra a dela. Olhei para ele. Preciso fazer isso. Não apenas pelas provas, mas por mim. Preciso provar que não sou a menina assustada que ela fez fugir. Você nunca foi apenas assustada. Você estava sobrevivendo.
Então deixe-me terminar de sobreviver. Ele examinou meu rosto e então assentiu. No momento em que eu achar que você está em perigo, você virá me buscar. Eu sei. Toquei seu rosto. Obrigada por acreditares em mim. Sempre. Ele desapareceu na arrecadação e eu fiquei sozinha. Fiz café para dar às minhas mãos algo para fazer. Às 13h58, um carro preto parou do lado de fora. Valentina saiu com a graciosidade de alguém que nunca duvidou do seu lugar no mundo. O motorista ficou ao volante com o motor ligado, mas nenhum segurança saiu do carro. Destranquei a porta e deixei-a entrar. Sera, ela sorriu como uma cobra enrolando-se. Você está com boa aparência. A maternidade combina com você. Vamos pular as cortesias. Você quer café? Não, não pretendo ficar aqui por muito tempo. Ela examinou o café com desdém. É isso que você tem feito? Administrar uma cafeteria? Construindo uma vida. Há alguma diferença? Ela dirigiu-se a uma mesa. Diga-me, que provas acha que tem? Registros bancários que mostram que a conta foi aberta 3 semanas antes de a mostrar ao Darius. Metadados nas fotografias que provam que foram editadas. Registros telefônicos que provam que nunca liguei a ninguém chamado VR. A sua expressão não mudou. Impressionante. Tem estado ocupada. Tive 4 anos e motivação. No entanto, esperou até agora. Por quê? Porque eu estava segura, escondida. Mas então Darius me encontrou. Cruzei os braços. Eu sei que você está a planear algo. Marco, Helena, alguém a seguir os meus filhos. Você está a limpar as pontas soltas. Estou? Não brinque, Valentina. Então vamos fazer um acordo. Dê-me dinheiro e novas identidades, e eu desaparecerei. Você nunca mais ouvirá falar de mim. Ela riu, fria e sarcástica. Achas que é assim tão simples? Achas que vou simplesmente dar-te dinheiro e confiar que vais ficar calada? Já fizeste isso antes. Antes, eras uma rapariga estúpida e grávida que pensava estar apaixonada. Já não és essa rapariga, pois não? Não, não sou. E é exatamente por isso que não posso deixar-te ir. Ela aproximou-se. Há 4 anos, eras um problema facilmente resolvido. Fugir, ficar calada, criar os teus bastardos na pobreza. Mas agora tornaste-te perigosa. Porque o Darius me encontrou. Porque ele se preocupa contigo novamente. Ou ainda, não tenho a certeza se ele alguma vez deixou de se preocupar. Os seus olhos brilharam. Ele olha para ti como antes, e esse olhar vale mais do que qualquer prova que pensas ter. Não compreendo. Claro que não. Nunca viste o quadro geral. Ela sentou-se cruzando as pernas. Há 4 anos eu estava a construir uma aliança entre a família Marchese e os Torrinos através do casamento. Isso teria solidificado o nosso poder por gerações. Mas Darius estava distraído, apaixonado por uma empregada de café desconhecida. Então livraste-te de mim. Eu removi um obstáculo. É o que se faz na vida. Identifica-se os problemas e resolve-se-os. Ela sorriu. E funcionou lindamente. Tu fugiste, Darius ficou de luto, eventualmente começou a considerar Isabela Torrino. Demorou 3 anos, mas ele finalmente estava a mudar de ideia. E então tu reapareceste. Com os filhos dele. Com os seus bastardos. De repente, todo o meu trabalho está em risco porque ele olha para ti como se fosses a lua. Ela inclinou-se para em frente. Pensei em levá-los, usá-los como vantagem, mas ele já está tão apegado que incendiaria a cidade para recuperá-los. O meu sangue gelou. Tu és louca. Sou prática. Ela levantou-se. O que nos traz até hoje? A única maneira de resolver este problema é eliminar-te. Permanentemente. Se me matares, o Darius vai saber. Vais morrer num trágico acidente. Fuga de gás neste café mal conservado. Roubo que correu mal. Estas coisas acontecem. Ela dirigiu-se para a porta. Ele vai chorar a tua morte. Depois eu vou consolá-lo. Lembrar-lhe que sempre foste frágil, sempre em fuga. E, eventualmente, ele vai seguir em frente, com a Isabela, com a aliança, com o futuro que eu tenho construído. Ela estendeu a mão para a maçaneta da porta. A porta do depósito explodiu. Darius surgiu como uma tempestade, com o rosto uma máscara de fúria fria. Afaste-se dessa porta, tia Valentina. Ela congelou. Pela primeira vez viu o medo genuíno romper sua compostura. Darius, disse ela, recuperando-se rapidamente. Que surpresa! Sera me chamou aqui com acusações absurdas.
Eu ouvi tudo. Ele ergueu um pequeno receptor, idêntico ao pingente no meu pescoço, com uma pequena luz piscando. Todas as ameaças, todas as confissões, todas as palavras sobre a sua aliança e o seu plano para assassinar a mãe dos meus filhos. Você não entende. Eu estava a protegê-lo, fabricando provas, mandando embora a mulher que eu amava quando ela estava grávida, ameaçando os meus filhos. A voz dele baixou para um tom mortal. Planejando matar Sarah e fazer parecer um acidente? Ela era um risco. Você estava a proteger a sua ambição. Ele se aproximou e ela recuou. Marco está sob custódia protetora. Helena foi encontrada. Viva e abalada, mas segura. E eu tenho gravações de você admitindo tudo. Então me diga como você planeia se safar dessa. Ela olhou para nós dois, perdendo a compostura. Vocês armaram para mim. Nós lhe demos corda, eu disse calmamente. E você aproveitou. Seu cretino. Ela se lançou em minha direção, mas Darius agarrou seu braço, afastando-a. Seus homens surgiram do outro lado da rua. Levem-na para a propriedade Riverside, disse Darius. Ela deve ser mantida confortável, mas sob vigilância constante. Não podem fazer isso, sussurrou Valentina. Eu sou da família. Deixaste de ser da família no momento em que colocaste a tua ambição acima da minha felicidade. A voz dele era fria como gelo. Tu manipulaste-me, destruíste a mulher que eu amava e afastaste-me dos meus filhos por 4 anos. Eles levaram-na, ainda a protestar. A porta fechou-se e, de repente, o café ficou silencioso, exceto pelo meu coração batendo forte. Fiquei ali a tremer, com a adrenalina a cair de uma só vez. Sarah, Darius estava ao meu lado num instante. Estás bem? Estou bem, só que... As minhas pernas cederam. Ele me segurou, puxando-me contra o seu peito. Senti o seu coração acelerado, a tensão em cada músculo. Foste tão corajosa, murmurou ele, quando ela se moveu em direção à porta. Mas tu estavas lá. Sempre. Eu sempre irei te salvar. Ele se afastou para me olhar. Conseguimos tudo. Tudo. Ela confessou ter forjado provas, o plano da aliança, ter planejado o teu assassinato. Está tudo gravado. Ela está acabada, Sarah. Ela nunca mais poderá machucar você ou os gêmeos. O alívio foi tão intenso que parecia dor. Acabou mesmo? A ameaça dela? Sim. Ainda precisamos de lidar com os torrinos, mas isso é controlável. Os gêmeos, disse eu de repente. Preciso de os ver. Já está tudo tratado. A Ângela está a trazê-los agora. A porta tocou. 2 rostinhos pressionaram-se contra a janela e, em seguida, os gêmeos correram na minha direção. Destranquei a porta e apanhei-os quando se lançaram sobre mim. Mamã! Lia estava a tremer. Terminaste o trabalho? Termino, querida. Tudo terminado. Rio envolveu os braços à minha volta. Tu voltaste. Eu disse que voltaria. Olhei para cima e vi Darius a observar-nos com uma expressão que me apertou o peito. Ele parecia um homem a quem tinham dado algo precioso. Podemos jantar aqui? Perguntou Lia. No café? Sim, respondi. Podemos fazer isso. Fizemos macarrão juntos. Os gêmeos ajudando, Darius pairando por perto. Por algumas horas fingimos ser uma família normal, tendo um jantar normal. Às 8, os 2 gêmeos estavam bocejando. Nós os levamos para o SUV. Gostaria de levá-los todos para minha casa hoje à noite, disse Darius. Não para o abrigo, minha casa de verdade. É segura, confortável, e tu e eu podemos finalmente ter aquela conversa. Hesitei, depois acenei com a cabeça. Está bem, por esta noite. A casa dele era linda. Tetos altos, madeira aconchegante, espaço para respirar. Levamos os gêmeos adormecidos para o andar de cima, para um quarto que tinha sido preparado com 2 camas, peluches e uma luz noturna. Quando fizeste isto? Sussurrei. Ontem. Queria estar pronto. A gente os colocou para dormir e depois descemos as escadas. Ele serviu uísque para nós 2 e nos sentamos no sofá, mantendo uma distância cuidadosa entre nós. Então, ele disse, vamos conversar. Vamos conversar. 4 anos atrás, eu deveria ter questionado as provas. Deveria ter dado a você a chance de se defender. Deixei que minha dor me transformasse em alguém capaz de acreditar no pior de você. As mãos dele se cerraram. Desculpa. Nunca será suficiente, mas estou tão arrependido. Também peço desculpa.
Por ter fugido, por ter escondido os gêmeos de ti. Estava com medo e tomei a decisão que achei que nos manteria vivos, mas isso significou que perdeste 4 anos. Talvez possamos construir algo novo, a partir de agora. Ele aproximou-se. Quero ser pai deles, ser realmente pai deles. E quero-te a ti, não por causa dos gêmeos, não por obrigação. Quero-te porque quando olho para ti, vejo a mulher por quem me apaixonei. Vejo alguém forte e corajosa e quero a oportunidade de reconquistar o teu amor. O meu coração batia aceleradamente. Darius, não estou a pedir promessas, apenas uma oportunidade. Deixa-me provar que não sou o homem que te deixou ir. Olhei para ele. Vi a esperança e o medo nos seus olhos, a vulnerabilidade. Está bem, disse eu. Está bem, sim. Vamos tentar. O sorriso que se espalhou pelo seu rosto era como o nascer do sol. Sim? Sim. Ele aproximou-se colocando a mão na minha bochecha. Vou beijar-te agora. Se não quiseres, diz-me para parar. Não lhe disse para parar. A sua boca encontrou a minha num beijo suave, intenso e devastador. Sabia há 4 anos de saudade como voltar para casa depois de estar perdido. Retribuí o beijo, as minhas mãos apertando a sua camisa, puxando-o para mais perto. Ele soltou um som grave e aprofundou o beijo, os seus braços envolvendo-me e puxando-me para o seu colo. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Senti a tua falta, murmurou ele contra a minha boca. Todos os dias. Também senti a tua falta, mesmo quando te odiava. Ele riu com uma risada áspera e genuína. Justo. O que acontece agora? Agora lidamos com os torrinos. Certificamos-nos de que eles entendem que a aliança está morta e que qualquer retaliação será respondida com força. A mão dele traçou padrões nas minhas costas. E depois disso, descobrimos como será a nossa vida. Onde queres viver, se vais manter o café, como vamos contar aos gêmeos que sou o pai deles. Isso é muita logística. Temos tempo. E Sera, eu falei a sério. Vou abandonar a aliança, tudo isso para manter-te a ti e aos gêmeos em segurança. Ele afastou-se para me olhar. Tu és o meu legado. Tu és o que importa. Beijei-o novamente, mais suavemente. Uma promessa. Então vamos fazer isto. Vamos mesmo fazer isto. Vamos mesmo fazer isto. Juntos. Juntos, concordei. E pela primeira vez em 4 anos, permiti-me acreditar que poderíamos fazer com que funcionasse. 6 meses depois, o café estava mais movimentado do que nunca. Nova localização, bairro melhor, segurança melhor. Darius insistiu e eu concordei. Este lugar ainda era meu, mas agora estava melhor. Mãe! Lia apareceu ao meu lado com o avental coberto de farinha. O papá diz que os biscoitos estão prontos. Papá. Os gêmeos levaram 3 semanas para começar a chamá-lo assim. Um dia, Rio perguntou, sério e pensativo, se podia chamá-lo de papá, já que ele era o pai deles e agora morava com eles. Darius parecia que alguém lhe tinha dado um soco no peito, da melhor maneira possível, antes de acenar com a cabeça e abraçar Rio. Agora era tão natural quanto respirar. Diz ao papá que já vou, eu disse. Terminei com um cliente e fui para os fundos, onde Darius estava em frente ao forno com Rio em um banquinho ao lado dele. Ambos tinham expressões concentradas enquanto verificavam os biscoitos. Como estão? Perguntei. Perfeitos, disse Darius, puxando-me para o seu lado. Tal como a mãe deles. Suave. Tenho os meus momentos. A situação de Torrino tinha sido resolvida há meses. O pai de Isabela concordara com uma trégua em troca de Darius terminar publicamente as discussões sobre a aliança e compensá-los. Custara dinheiro e capital político, mas valera a pena. Valentina estava numa instalação privada segura no interior do estado. Ela nunca seria processada. Muitas coisas viriam à tona, mas também nunca seria livre. Marco e Helena se reconciliaram e se mudaram para Connecticut, esperando o segundo filho. E nós? Eu me mudei para a casa de Darius há 4 meses. Os gêmeos se adaptaram instantaneamente, entusiasmados com o espaço e a piscina. Eu demorei mais tempo. Os velhos hábitos eram difíceis de abandonar. Mas Darius estava sempre lá, puxando-me de volta quando eu acordava às 3 da manhã convencida de que precisava fugir, lembrando-me com a sua presença que eu não precisava mais fazer isso. Mamã, podemos ficar com o papá hoje à noite? Perguntou Lia. Era uma piada recorrente agora. As gêmeas perguntando se podiam ficar com o papá,
mesmo que todos morássemos juntos. Acho que podemos arranjar isso, disse solenemente. Darius apanhou o saco de farinha que Lia quase derrubou, rindo. Cuidado, Piccola. Observei-os a trabalhar juntos. Darius a dirigir, os gêmeos a ajudar. E sentia algo a assentar no meu peito. Isto era real. Esta família que estávamos a construir, esta vida que estávamos a criar das cinzas. Não era perfeita. Ainda tínhamos conversas difíceis e dias ruins. Mas era nossa. Ei, disse Darius aparecendo ao meu lado. Está tudo bem? Está com aquela expressão. Que expressão? Aquela em que está a pensar demais. Ele virou-me para ficar de frente para ele. Fale comigo. Estou apenas... Olhei para os nossos filhos cobertos de farinha e alegria. Estou feliz. E é estranho porque durante muito tempo achei que não tinha permissão para estar. E agora? Agora acho que talvez possamos ter os dois, sobrevivência e felicidade. Olhei para ele. Podemos viver, não apenas sobreviver. Ele me beijou, suave e docemente, no meio da cozinha do meu café, enquanto os nossos filhos discutiam sobre quem poderia lamber a colher. Sim, disse ele contra a minha boca. Podemos. Amo-te, sussurrei. A primeira vez que o dizia desde que nos reencontramos. Os seus olhos brilharam. Também te amo. Nunca deixei de amar. Ele beijou-me novamente, desta vez mais profundamente, e senti a verdade disso em cada ponto em que os nossos corpos se tocavam. Este não era o amor desesperado de duas pessoas demasiado jovens para saberem melhor. Era algo conquistado, algo construído sobre a verdade e a confiança e a escolha de continuar a escolher um ao outro. Papá! Mamã! Vocês deviam estar a ajudar! Gritou Rio. Separamo-nos rindo. Estamos a ir, amigo, disse Darius. Peguei na mão dele enquanto caminhávamos de volta para os nossos filhos, a nossa cozinha caótica e linda, a nossa vida. 4 anos atrás, eu tinha voltado ao mundo de Darius Marchese, aterrorizada e desesperada. Agora, eu estava construindo um novo mundo com ele. Um mundo onde eu era vista, valorizada e poderosa de maneiras que importavam. Um mundo onde meus filhos estavam seguros e eram amados por ambos os pais. Um mundo onde eu podia escolher todos os dias ficar. Não porque eu precisava, mas porque eu queria. E essa escolha, essa liberdade de escolher, valia tudo.